do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. O governo da Bahia ampliou o toque de recolher, que está em vigor em grande parte do estado. A partir de amanhã, a restrição vai começar 2 horas mais cedo, ou seja, às 8 horas da noite. E o governo também prorrogou esta decisão de solicitar que a população não trafegue, não circule durante a noite até o dia 28. Anteriormente ia até o dia 25. Para saber um pouco mais sobre como estão sendo esses primeiros dias e como vão ser os próximos, nós vamos conversar agora com o governador Rui Costa, governador do estado da Bahia. Governador, muito obrigado por nos atender. Uma boa noite. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar conversando com vocês. De fato, nós estamos vivendo o pior momento desde o início da pandemia. Nós hoje temos o maior número de pessoas ocupando leitos de UTI que não tivemos em nenhum mês, nem no período do pico da pandemia, que foi julho do ano passado. Então, infelizmente, o ritmo da contaminação sobe de forma acelerada, com novas variantes do vírus. Então, não só o sistema público, mas o sistema privado dá sinais claros de colapso. Nós, nesses últimos 3 dias, tivemos que regular no sistema público diversas pessoas com plano de saúde que não tinham encontrado vaga no sistema privado. Portanto, a situação é grave e essa medida visa conter o avanço do vírus e garantir dignidade e assistência médica para todos que precisarem. O senhor fez esse ajuste, essa modificação, tanto nas horas diárias de bloqueio de circulação, quanto nos dias, passando de 25 para 28, hoje à tarde. O que chegou na mão do senhor, que o senhor olhou e falou assim, preciso aumentar, conversando com a Secretaria de Saúde, enfim, que o senhor fez com que o Estado tomasse essa decisão? Nós passamos de 80% e a Secretaria de Saúde me informou que se todos os pacientes chegassem rapidamente, instantaneamente, nos leitos para os quais foram destinados, nós alcançaríamos 100% de ocupação, ou seja, todos os leitos foram regulados, ainda não foram ocupados, porque muitos estão em cidades diferentes, precisam vir de ambulância ou de UTI aérea, mas se todos ocupassem um leito imediatamente após a regulação, nós estaríamos agora com 100% dos leitos ocupados, além da demanda que continua acelerada nas UPAs, principalmente na capital. Então, nós adotamos essa medida para que vidas humanas sejam preservadas. Se eu for agora a um hospital da capital, Salvador, ou da região metropolitana, e tiver com um pé quebrado, tiver sofrido um acidente de automóvel, eu também vou ter problemas para ser atendido? Não, Eduardo, porque aqui nós não comprometemos todos os nossos hospitais com Covid. Por exemplo, o hospital de emergência, de ortopedia, o principal de trauma, é o HGE, e lá não atende Covid. Então, nós não comprometemos o hospital. O maior hospital é o Roberto Santos, que também atende emergência, não atende Covid. Então, nós não comprometemos, seja hospitais que fazem tratamento de câncer ou hospitais que fazem tratamento de trauma, não foram comprometidos para evitar, para substituir por Covid. Nós abrimos no estado, temos hoje 1.138 leitos abertos na rede estadual, além dos leitos municipais, leitos públicos no estado da Bahia. O senhor tem que informações a respeito desses primeiros dias, dessas primeiras noites, né, de bloqueio a partir desta decisão que o senhor tomou? Como é que foi a recepção da população e, principalmente, se já dá para sentir algum resultado, algum efeito justamente nessa situação dos hospitais? Sim, o resultado foi excepcional e eu quero agradecer o povo baiano pela adesão. E hoje, conversando com o prefeito de Salvador, conversando com o secretário municipal de saúde, ele, inclusive, me transmitiu uma mensagem da equipe do SAMU, agradecendo pela medida, porque eles estavam tendo que concorrer em resgatar pessoas em casas com Covid, com acidentes de moto de pessoas alcoolizadas, acidentes de carro com pessoas alcoolizadas, enfim, esses traumas que acontecem em qualquer cidade grande no Brasil afora, fruto do consumo de bebidas alcoólicas, o uso de
de moto, de carro, enfim, os acidentes normais, e eles estavam tendo que deixar um dos dois de ser atendido, ou o paciente de Covid ou o paciente de trauma. Então, eles já agradeceram e nós já tivemos, graças a Deus, aquelas imagens que nós vimos a semana passada, de bares lotados, de pessoas sem máscaras, com música, dançando. Graças a Deus, esses 2 dias não vimos, o que nos leva a crer que nós colheremos o fruto nos próximos dias de uma, pelo menos, contenção desse crescimento acelerado. Se não uma diminuição, mas pelo menos uma contenção desse crescimento acelerado. Governador, como é que a Bahia está preparada, não é? O sistema público de saúde, o contato com as prefeituras, uma semana depois do Carnaval? O Carnaval não aconteceu de maneira habitual, obviamente, nós tivemos a suspensão das atividades nas cidades. Entretanto, nós observamos no Brasil inteiro, praticamente em todas as cidades em que tivemos, ou que temos habitualmente Carnaval, algumas concentrações maiores. A gente viu isso em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, viu em cidades do Nordeste, praias do Nordeste que não são de capitais. O que o senhor acha que vai acontecer essa semana nos hospitais, não só em Salvador, como no interior também? Eduardo, aqui no estado nós suspendemos, inclusive, o feriado. Todos os dias de Carnaval foi o dia normal de trabalho, mas é fato que, como é um período de verão, muita gente está de férias, nós sempre temos praias cheias e locais de aglomeração. Olha, nós estamos muito preocupados, eu tenho acompanhado o cenário no Nordeste, aqui o Ceará está em situação muito difícil, Rio Grande do Norte, Piauí, eu vi a situação do Rio Grande do Sul, uma entrevista do governador Eduardo Leite, mais de 1.000 leitos já ocupados. Então, é um drama que o Brasil vive, à beira de um colapso no sistema de saúde. Isso tudo poderia ser evitado se o governo federal tivesse planejamento para a aquisição das vacinas e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tivesse a menor sensibilidade com a vida humana. Eu, Eduardo, fico perplexo. Eu fico me perguntando o que leva uma agência que deveria cuidar da vida e da saúde das pessoas levar tanto tempo para homologar vacinas que já estão sendo aplicadas largamente na Europa e nos Estados Unidos ou em tantos outros países. E olha aqui para o lado, nosso vizinho Chile é o 5º país hoje do mundo em taxa de vacinação. E realmente não dá para entender. Ou seja, a Anvisa, então, considera que foi prematuro, precipitada a liberação da autoridade sanitária europeia em liberar a Pfizer, liberar a Moderna, ou ela considera equivocado que os Estados Unidos também tenham liberado a Pfizer, a Moderna e tantos outros países estejam utilizando a vacina indiana, a Sputnik. Então, eu gostaria de saber quantas mortes no Brasil ainda serão necessárias para a Anvisa ter a sensibilidade e acelerar a aprovação dessas vacinas para que seja o governo federal, sejam os estados, possam adquirir e aplicar e salvar, sim, milhares de vidas humanas. Eu quero falar com o senhor sobre vacina, nós vamos tocar nesse assunto, só que eu queria, antes a gente dar uma olhada geral nessa questão dos bloqueios, do lockdown e dessa necessidade de tomar essa medida. O senhor citou o governador... Não, muito obrigado, volto daqui a pouco. O senhor citou, é o meu telefone querendo falar comigo, o senhor citou agora há pouco, de vez em quando ele faz isso, o senhor citou agora há pouco o governador do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite. Ele determinou bandeira preta para 11 cidades em volta da cidade, Porto Alegre mais 10. Nós conversamos mais cedo com o prefeito de uma dessas cidades, da região que ele chama lá de 8ª região, que é perto de Canoas. E há uma reclamação desses prefeitos com relação a como foi tomada essa medida, pelo que a gente percebeu, não exatamente sobre fechar ou não fechar, mas sim sem uma consulta que os prefeitos acreditassem que era necessária e talvez uma adequação por cada região. Como é que foi a recepção na cidade da Bahia? No estado da Bahia, nas cidades do interior? O senhor falou que na capital o contato tem sido grande com o prefeito, mas tem alguma cidade que se recusa a tomar as medidas que o governo do estado determinou? Eduardo, aqui desde o início da pandemia nós temos buscado, evidente, não dá, antes de tomar uma decisão, de falar com 417 prefeitos.
mas nós privilegiamos o diálogo com a Associação Estadual dos Prefeitos, é a UPB, que é a União dos Prefeitos da Bahia. E com eles nós temos dialogado antes da tomada dessa decisão, fizemos uma reunião com a direção da UPB e alinhamos essa decisão. Aliás, eles solicitavam até um horário mais ampliado para as medidas restritivas. E o que fizemos no dia de hoje, ampliando para 20 horas. Nós temos dialogado e buscado sempre alinhar o posicionamento e sempre que possível. Hoje eu falei com 3 prefeitos, falei com o prefeito da capital, falei com o prefeito de Feira de Santana, falei com a prefeita em exercício de Vitória da Conquista. Falei com o prefeito de Miguel Calmon, no interior, o prefeito de Santana, lá no oeste. Eu falo muito com os prefeitos via telefone para alinhar as posições, mas acho que todos estão fazendo um esforço enorme. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa situação e poderíamos não estar vivendo essa crise, Eduardo, se não houvesse, eu diria, um sinal trocado por parte do governo federal que acaba induzindo as pessoas. Deve estar acontecendo isso em vários lugares, Eduardo. Nós estamos perdendo seres humanos aqui em casa sem procurar médico, sabia? Porque eu acredito que muitas dessas pessoas acreditaram no presidente da República quando ele dizia que a doença era só uma gripezinha que fica em casa tomando alguns remédios caseiros e vai ficar bom. Então, nós temos, infelizmente, tendo que ir buscar pessoas que morreram sem sequer ligar ou procurar o serviço de emergência. E quando você vai ter contato com os parentes, ele dizia, não, ele dizia que isso aqui era uma gripe e que ia se curar logo, e aí você tem que resgatar ou a pessoa já morta, ou tem que resgatar a pessoa em pré-colapso, já em fase terminal, que fica muito difícil a reversão do quadro. Governador, deixa eu perguntar para o senhor um pouquinho sobre as vacinas. Várias cidades, né, porque a divisão acontece a partir dos estados, a entrega para as cidades para gerir a vacinação propriamente dita, várias cidades já estão naquela situação do tem, mas acabou, né? Tem vacina para a segunda dose, mas para os demais acabou. Como é que é o quadro na Bahia hoje em dia, uma visão geral daquilo que o senhor tem? A grande maioria das cidades está nessa situação que você relatou, ou seja, a vacina se esgotou e só tem agora a aplicação da segunda dose para quem tomou a segunda. A grande maioria das cidades, restam poucas cidades que, pelo critério que foi adotado, você tem que fazer a chamada busca ativa, né? Aquele senhor lá de 89 anos, aquele indígena, ou seja, aquele idoso que mora numa casa de abrigo. Então, mas a grande maioria dos municípios, a exemplo da capital, não tem mais vacina, a vacina já acabou. E essa é a ansiedade que todos nós estamos de ter um leque maior de vacinas para que a gente possa imunizar a população. Então, a gente olha, eu vou repetir, países que têm uma tradição muito menor do que o Brasil em vacinação, exemplo do Chile, dando um exemplo, e já é o 5º país em percentual de vacinação, e o Brasil patinando e errando, infelizmente. Eu me lembro que no começo da crise da pandemia, o estado da Bahia e também daí depois o consórcio Nordeste foi atrás na China de respiradores. Naquele momento era esse o insumo, né, o equipamento que se precisava e não se tinha no país. Depois a gente vem acompanhando essas reuniões que o senhor está tendo com o Ministério da Saúde e eu fiz a seguinte pergunta para o governador Wellington Dias, do Piauí e também do consórcio Nordeste. Os senhores vão continuar atrás de comprar vacina? O senhor, mesmo com o posicionamento do governo federal dizendo que não iria ser necessário, que o Plano Nacional de Vacinação dará conta, e com essas informações, inclusive da semana passada, metade da população vacinável até o meio do ano sendo vacinada e todos os brasileiros vacinados até o final do ano. A resposta dele foi, nós vamos ter que ver o que fazer porque, infelizmente, o que o governo federal fala, muitas vezes não se cumpre. Nessa semana a gente teve uma troca, inclusive, de mensagens pesadas entre o governo federal, o Ministério da Saúde, e um dos únicos 2 fornecedores de vacina que nós temos nesse instante, que é o Instituto Butantan. O Ministério da Saúde dizendo que não recebeu, só recebeu 30%
daquilo que era devido pelo Instituto Butantan e o Instituto Butantan, o governo do Estado dizendo, primeiro, que a questão era o mau relacionamento entre Brasil e China a partir do governo federal e depois o próprio Butantan mostrando que ofertou documentos que comprovam que ofertou e não foi aceita a oferta de compra de vacinas anteriores. Tudo isso para perguntar para o senhor ainda vai correr atrás de vacina por conta própria? Ô Eduardo, veja qual é a situação que nós estamos. Há meses atrás, há mais de 6 meses atrás, as vacinas, bem mais de 6 meses, iniciaram a fase 3 dos testes. Alguns desses laboratórios, a exemplo da Pfizer, utilizaram a Bahia, o estado da Bahia, como espaço para teste e fizeram, junto com a organização Irmandulce, a testagem aqui em Bajanos. E naquele momento, até em função deles nós termos ajudado aqui a elaboração dos testes, eles ofereceram a vacina. Disseram que estavam oferecendo ao governo federal, com prazo e calendário de entrega, 70 milhões de doses de vacinas. O governo federal recusou. E, naquele momento, a Pfizer ofereceu, inclusive ao estado da Bahia, até porque nós tínhamos facilitado aqui os testes, e nós dissemos, nós queremos comprar, fazemos um pré-contrato, mas eu não posso efetivar a compra enquanto a Anvisa não autorizar o uso, porque senão eu não tenho o que fazer depois com essa vacina sem a Anvisa autorizar. E depois vieram outras situações, exemplo da Sputnik e outras vacinas no mesmo tom onde foram oferecidas ao governo federal. Nós fizemos um pré-contrato com a Sputnik de 50 milhões de doses, inclusive garantindo para todo o Nordeste. E, mais uma vez, passado meses, a Anvisa não autoriza. Agora, eu queria pedir a todos que nos acompanham, Eduardo, para raciocinar comigo. Você acha que faz sentido a Europa inteira, países altamente desenvolvidos tecnologicamente, cientificamente, já ter autorizado e está aplicando na sua população a vacina da Moderna, a vacina da Pfizer, que os Estados Unidos, que tem das entidades mais renomadas em autorização de uso de medicamentos, já está aplicando no seu povo. E, aliás, o atual presidente dos Estados Unidos, utilizando a lei de segurança nacional, está montando uma unidade para a produção exclusiva para fornecimento para os Estados Unidos do medicamento Pfizer, e ela só será autorizada a exportar depois que vacinar toda a população americana com essa unidade. Pois bem, você que está nos assistindo, você acha razoável que a Anvisa leve meses e ainda fique fazendo guerra de papel enquanto tem gente morrendo? Será que a Anvisa acha que as autoridades sanitárias europeias estão todas erradas? Que a autoridade sanitária americana está errada em ter aprovado a Pfizer, ter aprovado a Moderna? Então, o que eu acho, Eduardo, é que falta sensibilidade humana às pessoas que estão conduzindo o governo federal, falta sensibilidade com a vida humana por parte da direção da Anvisa, e eu fico, confesso, indignado, porque quem está aqui sabe o nome e o sobrenome de quem está morrendo, sabe o nome e o sobrenome de quem está precisando de leite de UTI, não pode se conformar com esse comportamento. Será que é isso que a Anvisa acha? Que todos os países do mundo estão errados e só eles estão certos em não autorizar a vacinação e nós ficarmos refém da Anvisa? Hoje o povo brasileiro está refém da Anvisa, que até agora só autorizou 2 vacinas. Então, isso é inadmissível, incompreensível, e por isso nós fomos ao STF, estamos aguardando uma decisão, porque o povo brasileiro não pode ficar morrendo mais de 1.000 pessoas por dia, já passam de 244 mil óbitos, e a Anvisa continua insensível, pedindo um documento, eu quero agora que troque essa planilha não veio no Excel, eu quero que ela venha no Excel. Eu quero um esclarecimento sobre a página 28. Aí, no dia seguinte, chega o esclarecimento da página 28, agora eu quero o esclarecimento sobre a página 38. Depois eu quero o esclarecimento sobre a página 51. E aí vai o ano inteiro, vão dias e meses, pessoas morrendo, e a direção da Anvisa sem tomar medida alguma. Não é possível isso. Eu defendo que as vacinas sejam aplicadas com base na ciência, com comprovação de autoridades científicas, mas algumas delas já passaram por grandes autoridades, estão sendo aplicadas nos países mais desenvolvidos, de maior conhecimento tecnológico e científico,
como países europeus e os Estados Unidos, e nem assim a Anvisa se sensibiliza para ampliar o leque de vacinas. Governador Rui Costa, governador da Bahia, conversando conosco ao vivo aqui no Band News. Muito obrigado pela atenção do senhor. Nós vamos continuar atentos a essa medida extrema que o governo do Estado tomou, restringindo ainda mais a partir de hoje a circulação de pessoas durante a noite e aumentando no tempo, do dia 25 até o dia 28, essas restrições. Governador, muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, Eduardo. Muito obrigado, boa noite. Araraquara.